Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Marcos Alexandre de Brasília e eu estou aqui gravando esse vídeo para esclarecer, falar mais um pouquinho sobre os sonhos proféticos que o Senhor nos entregou nessa semana. Na segunda, dia 4 agora, queridos, eu postei no Facebook às 23 horas e 40 minutos um pouquinho desses sonhos proféticos. E está causando grande repercussão na internet por causa agora do caso, infelizmente, do pastor Felipe e da pastora Bianca Toledo. Queridos, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, quem conhece o ministério sabe disso. Há mais de 15 anos vemos pregando no Brasil, ministrando no Brasil afora, o verdadeiro evangelho contra o capitalismo religioso, contra esses falsos ensinamentos, contra os déspotas que têm se levantado no meio da igreja, fazendo sofrer a sua noiva, né? Fazendo sofrer a igreja de Cristo. Então, eu quero deixar bem claro, inclusive para os fãs da Bianca Toledo, que têm mandado mensagens, do Felipe. Queridos, a gente não está aqui para torcer pela desgraça de ninguém. Nós estamos aqui para orar pela noiva do Cordeiro, estamos aqui para servir a noiva de Cristo, servir o reino. E essa postagem foi publicada 2 dias antes do ocorrido. Claro que nós sabemos que tudo isso é cumprimento do que o Senhor tem nos falado. Então, quero deixar bem claro para vocês, amo vocês, quero deixar bem claro para a pastora Bianca, amo a pastora Bianca. Estamos orando para que Deus traga conforto ao seu coração, para que Deus restaure a vida do Felipe também, que é uma alma que precisa, é uma vida na qual Deus ama com muita intensidade e paixão. Queridos, esses sonhos começou a ocorrer já há uma semana, na qual eu sonho, exemplo, um dia, aquele sonho para e quando é no próximo dia ele continua de onde parou. E eu esperei muito tempo para estar contando sobre isso, falando sobre isso, então agora eu vou falar da maneira... Vamos esmiuçar mais sobre isso, vamos falar mais da maneira mais transparente. Queridos, o Senhor tem me mostrado sonhos proféticos sobre a igreja brasileira, onde a justiça brasileira entrará de uma forma muito forte, estará investigando líderes, pastores, grandes pastores e líderes serão presos. Nesses sonhos, queridos, eu via investigações da Polícia Federal em várias igrejas no Brasil, grandes igrejas no Brasil, grandes impérios religiosos sendo investigados, operações da Polícia Federal entrando, pegando computadores dessas igrejas, pegando arquivos dessas igrejas, pegando livro-atas, livro-caixas, e levando detido os líderes dessa igreja, seus mentores, seus fundadores, e aí vai. Então, queridos, isso foi um sonho após sonho. Deus mostrava em várias partes do Brasil isso acontecendo. E vários outros casos, querido, como homossexualidade, pedofilia, pastores que serão presos. Isso, marque o horário agora dessa postagem novamente, marque o horário dessa postagem que eu estou postando agora, desse vídeo, marque o dia e o horário, para que você possa ver como o Senhor fala e como o Senhor faz. Pastor, mas isso é a justiça de Deus que dá amor, graça e perdão. Mas preste atenção, amados, há décadas a igreja, a noiva de Cristo, vem sido praticamente abusada por esses déspotas, por esses fariseus, por esses mentirosos que têm enganado a igreja de Cristo, levado muitos à perdição. Como o apóstolo Pedro fala sobre isso, tem enganado a muitos, levado muitos à perdição e tem envergonhado o evangelho, e Cristo se cansou, querido. A noiva tem noivo, a igreja tem dono, a igreja tem pai. Então não mexe com a noiva de Cristo, não mexe com a noiva do Cordeiro. Então, queridos, nesse sonho o Senhor mostrava operações da Polícia Federal entrando em várias igrejas, casas de líderes, e levando consigo esses líderes, levando consigo documentos e mais documentos, e aí vai. E muitos presos. O Senhor mostrava também casos de pedofilia, o Senhor mostrava também casos de adultério que serão revelados à igreja. Será revelado o corpo de Cristo, homens e pastores que têm mais de 2 casamentos, casamentos escondidos, famílias escondidas. O Senhor mostrava também casos de pedofilia, o Senhor mostrava também casos de abusos, e aí vai. Então, muita coisa vai acontecer nesses dias. O Senhor vai, sim, desmascarar muitos que se dizem ministros do Evangelho, muitos que se dizem pastores. Queridos, e havia uma grande mobilização da mídia nacional do Brasil. A mídia irá se mobilizar, a mídia nacional e internacional, irá bater em cima da igreja. A igreja irá sofrer muito com isso, mas é necessário para que haja o balançar da figueira, para que uma nova geração se levante. E interessante nessas revelações e sonhos proféticos, mostravam uma geração se levantando e gritando: o Senhor está restaurando as suas portas, o Senhor restaurou a sua noiva. Então, enquanto esses grandes homens caíam, o Senhor levantava uma geração de anônimo comprometida com a santidade. Queridos,
Isso não foi só um dia, não foi 2 dias, foi vários dias. O Senhor mostrou claramente. Não adianta alguns pastores estarem ligando, mandando mensagem, perguntando qual a igreja, qual isso, aquilo. Queridos, vai acontecer e não vai ser muito tempo na frente, vai ser por agora. O Senhor vai estar levando abaixo esses impérios religiosos e vai estar construindo a geração, levantando e consolidando uma geração apaixonada por vidas, apaixonada por almas e comprometida com o Evangelho. Queridos, o Senhor me mostrava claramente essas operações da Polícia Federal, da Justiça Brasileira, entrando nessas igrejas. Volto a repetir, a Polícia Federal irá começar operações dentro das igrejas brasileiras, na qual tem feito das suas igrejas casas de lavagem de dinheiro. O Senhor mostrava grandes líderes sendo levados e detidos porque usaram a sua igreja como lavagem de dinheiro para grandes eventos, para grandes verbas do governo, e o Senhor vai levar isso. Paraísos fiscais, queridos, dentro das igrejas brasileiras. Então, o Senhor me mostrava isso. Então, guarde o dia de hoje, guarde essa data. Quero deixar bem claro, querido, que a nossa intenção aqui é levar a noiva a orar. Nós queremos que a noiva ore e clame para que os irmãos possam estar consolidados em Cristo. Porque o papel da religião é levantar uma geração segura em homens, porque elas não querem que as pessoas tenham intimidade com Deus para conhecer em si a palavra rema, e aí construir em Deus uma intimidade ao ponto de se relacionar com Ele, independente dos homens que estão em pé ou que caíram. Então, muitos irmãos irão sofrer com isso. Muitos irmãos irão se afastar com isso, mas nós temos que orar, porque vai ser esse grande balançar, não vai demorar muito tempo, está acontecendo agora. Já começou a acontecer, e o papel da igreja é orar e consolidar esses irmãos, levá-los à vida do Espírito, levá-los à meditação da palavra, levá-los ao jejum, levá-los a buscar a presença de Deus, entender que o Senhor está dentro deles, entender que o Senhor está dentro de você, que o Espírito habita dentro de você e que, independente, se tudo desabar, você está firme em Cristo, porque Cristo é autor e consumador da nossa fé. Agora estou lembrando, o Senhor me mostrava grandes estrelas caindo, queridos, grandes estrelas caindo do céu, estrelas que de uma forma certa forma cadentes caíam, e o Senhor falava no meu coração que são os grandes ídolos da música gospel, os grandes ídolos da igreja gospel, na qual estão sendo construídos dia após dia, décadas após décadas. Esses homens também serão desmascarados, a justiça cairá em cima, irá investigar muitos. Muitos já estão sendo investigados e a justiça vai cair em cima deles e vai requerer verbas, vai requerer cachês, vai saber para onde foi, o que está acontecendo. Então, queridos, isso foi o que Deus me ministrou no meu coração nesses dias. Compartilhe esse vídeo, faça chegar. Chegou a hora na qual Deus está fazendo um limpa. Exatamente, Deus está limpando os altares da igreja brasileira, Deus está limpando os ministérios da igreja brasileira, porque o Senhor tem noiva, a noiva é dele, a igreja não é do homem. Eu chego a me lembrar agora da palavra que o Senhor chegou para falar para o apóstolo Pedro, quando estava lá no capítulo 21 de João, que o apóstolo Pedro decide voltar a pescar as velhas redes, e quando ele vê que Jesus está na praia, ele chega lá, senta com Jesus, o Senhor confronta ele, fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, então apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez, ele pergunta a Pedro, e Pedro responde tristemente. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso, queridas? As ovelhas, o Senhor está dizendo para Pedro, as ovelhas não são suas. O Senhor está dizendo para Pedro, os apóstolos não são seus. O Senhor está dizendo para Pedro, a igreja que está sendo levantada através de ti, através dos seus discípulos, não são suas, não são seus. Então as ovelhas não são desses déspotas, as ovelhas não são desses fariseus, as ovelhas é de Cristo, a noiva tem dono, e a noiva tem sido abusada. A noiva de Cristo tem sido abusada ano após ano por esses falsos ministros. E chegou a hora, querido, da igreja se levantar, orar e clamar, e dizer: faça sim, Senhor, a tua obra, exerça a tua justiça, ame a sua noiva, guarde a sua noiva, porque nós somos a tua noiva. Um abraço, querido, ore por nós, para que possamos continuar falando o que Deus ministrar no nosso coração e possamos continuar firmes na palavra. Um beijo no coração de todos, compartilhe esse vídeo. Você que quer o link da postagem do dia 4 está aqui abaixo, é só clicar. Um abraço, Deus abençoe vocês, um beijo no coração, fiquem na paz, os amo em Cristo.